No início da história, conhecemos uma menina chamada Dorothy que trabalhava para a empresa BTH. Ela foi encontrar-se com o repórter Melvin tarde da noite. Descobriu-se que a empresa BTH estava a despejar grandes quantidades de resíduos radioativos no rio, o que estava a causar estranhas mutações nos animais da área e as pessoas começaram a ficar doentes. Melvin e Dorothy decidiram unir-se para expor a empresa. Iriam trazer os seus actos errados à luz do dia. Mas então, eles viram na câmara que o edifício tinha sido cercado por um gangue chamado Killer Nuts. Este era um gangue muito violento que trabalhava para a própria BTH. Melvin rapidamente disse a Dorothy para fugir e ele próprio gritou para atrair a atenção do gangue para si, para que Dorothy pudesse escapar, pelo menos, estas provas pudessem chegar ao mundo. Dorothy estava a fugir, mas os membros do gangue já estavam nas escadas. Por isso, na tentativa de fugir, ela saltou simplesmente sobre a varanda. Assim que aterrou no chão, viu que o seu disco rígido estava partido. Era nele que estavam as provas contra a empresa. Entretanto, os membros do gangue arrombaram a porta e invadiram o escritório de Melvin, disparando uma rajada de balas contra ele. Quando Melvin se levantou, dispararam-lhe novamente. Quando ele ainda se manteve de pé, atacaram-no ferozmente com uma arma afiada, após o qual ele voou pela janela e caiu. Lá fora, Dorothy estava a fugir quando o corpo de Melvin caiu à sua frente. Ela ficou aterrorizada e fugiu dali. Depois disso, conhecemos um anão chamado Winston. A sua esposa tinha morrido e agora ele cuidava do seu enteado, Wade. Mas não havia muita conversa entre os dois. Ao sair de casa, Winston viu um homem rico chamado Spence a importunar a sua vizinha, Daisy. Ele estava a forçar Daisy a vender a sua casa. Spence ameaçou e levou o gato de Daisy, dizendo: "Eu volto mais tarde para buscar os papéis, está bem? Até lá, este gato fica comigo." Mas então, ao sair, atirou o gato de Daisy para o meio da estrada. Winston correu imediatamente para salvar o gato. Nesse momento, chegou um carro em alta velocidade. Ele quase foi atingido pelo carro, escapando por um triz. Wade estava zangado com Winston por ele não ter ajudado Daisy. Por que é que não fez nada por ela? Winston disse: "Eles são pessoas ricas. Não podemos fazer nada contra eles." Ele trabalhava na fábrica da BTH, na limpeza. Nesse dia, um alarme forte estava a tocar. As pessoas estavam a gritar, mas ele ignorou. Depois do trabalho, ele não se estava a sentir bem. Por isso, foi ao médico. Depois de fazer um ataque ao cérebro, descobriu que tinha um tumor cerebral bastante avançado. O médico disse-lhe que ele só tinha 1 ano de vida. Não se pode operar nesta fase e o outro tratamento é muito caro. Winston ligou para sua companhia de seguros, mas eles recusaram-se a cobrir o custo do tratamento. Ao ouvir isto, Winston ficou completamente desfeito. Entretanto, o dono da empresa BTH, Robert, estava furioso porque as ações da sua empresa estavam a cair. A notícia de que ele estava a dar dinheiro aos seus gangues ilegais estava a ser divulgada nos mídia. Ao mesmo tempo, muitas pessoas estavam a dizer que ele estava a despejar resíduos radioativos nos rios. O seu irmão, Fritz, era o chefe de segurança da empresa e controlava o gangue chamado Killer Nuts. Robert viu na TV que Dorothy ainda estava viva. Ele ficou tão zangado que partiu a TV. Ele disse a Fritz para encontrarem primeiro aquela rapariga. "Ela tem provas contra nós." Fritz foi rapidamente encontrar-se com o gangue e disse-lhes que queria a rapariga o mais rapidamente possível, após o que os membros do gangue invadiram rapidamente a casa de Dorothy. Eles causaram muitos danos lá dentro, mas não a encontraram. Dorothy estava escondida atrás do edifício em frente, a ver tudo. Depois de todos os membros do gangue saírem, ela voltou para casa. A sua colega de quarto estava lá, que tinha sido brutalmente espancada. Ela pediu desculpa, pegou na sua mochila de debaixo do chão e disse que não voltaria. Na escola, a competição de dança de Wade não tinha corrido bem. Por isso, em casa, Winston vestiu algumas roupas engraçadas e tentou animá-lo, dançando para ele. Mas Wade ainda estava muito triste. Ele viu um ficheiro médico na mesa e tentou lê-lo. Mas Winston rapidamente aproximou-se e tirou-lhe. Mais tarde, ele atirou o ficheiro para o lixo e foi beber, ficando deprimido. Em breve, ele soube que um evento estava a acontecer nas proximidades e que o CEO da BTH, Robert, também estaria presente. Winston infiltrou-se lá e encontrou-se com Robert. Ele disse: "Senhor, dei 13 anos à sua empresa. Nunca causei problemas a ninguém. Fiz o meu trabalho com a cabeça baixa. Mas o seguro que recebo da empresa não cobre a minha doença.
Robert, dando-lhe falsas esperanças, disse: a empresa cobrirá todas as suas despesas. Não se preocupe. Ele disse à sua assistente para tratar dele. Alguém chamou Winston para sair, e ele fechou a porta na sua cara. Lá dentro, Robert e os outros estavam a gozar com ele. Zangado, Winston foi para a fábrica da BTH à noite. Dorothy estava escondida no local. Assim que viu que o portão se abriu para Winston, ela rapidamente correu para dentro. Mas a câmara disparou o alarme de intruso e Fritz chamou o gangue o mais rapidamente possível. Dorothy tentou recolher amostras e, entretanto, Winston mergulhou a sua vassoura num composto radioativo. Ele disse ao guarda: vou esfregar isto na tua cara, percebes? Vais morrer de cancro, seu idiota. Depois, foi rapidamente para o balneário e começou a encher o seu saco com dinheiro. Ao sair, ele colidiu com Dorothy. Isto fez com que a amostra de Dorothy caísse no saco de Winston, queimando imediatamente todo o dinheiro. Os membros do gangue chegaram rapidamente e os dois começaram a fugir. O caminho à frente estava bloqueado, mas Dorothy rapidamente saltou por cima de alguns cabos e deu a mão a Winston, mas devido às suas pernas curtas, ele não conseguiu correr muito depressa e nessa altura o gangue já o tinha alcançado. Os membros do gangue estavam muito perto, por isso Dorothy fugiu. Agora, o gangue tinha cercado Winston, sem qualquer misericórdia, disparou diretamente na sua cara. Quando Fritz viu isto, ficou muito zangado. Ele disse: livrem-se das provas rapidamente. Eles atiraram o corpo de Winston e a sua vassoura para uma poça radioativa. Quando o material radioativo penetrou no seu corpo, este transformou-se completamente. Ele tornou-se num grande monstro verde. Ele começou a gritar e tentou ir para casa. Lá, viu que Daisy estava a vender a sua casa a Spence por desespero. Ele foi sorrateiramente pela escada de incêndio até a janela do seu apartamento. Lá dentro, Wade estava a chamar a polícia porque o seu padrasto estava desaparecido há muito tempo. Quando ele viu uma estranha criatura monstruosa à janela, ficou muito assustado e atirou o que quer que estivesse à mão a Winston. Ele caiu diretamente no carro de Spence. Spence ouviu o alarme do calho. Veio cá fora e viu Winston. Ao ver esta estranha criatura, ele começou a disparar diretamente. Mas os ferimentos de Winston sararam imediatamente. Zangado, Winston agarrou a mão de Spence e partiu-a. Na rua, as pessoas começaram a filmar o incidente. Winston fugiu imediatamente e Daisy, vendo a sua oportunidade, recuperou os seus papéis de Spence. Quando a polícia chegou, a multidão disse todas as coisas estranhas sobre Winston. Alguém disse que ele era um monstro. Outro disse que era um fantasma, e o polícia disparou uma bala para o ar para acalmar toda a gente. Mas as pessoas ainda estavam muito ansiosas. Pouco depois, uma multidão enfurecida perseguiu Winston com tochas. Winston escondeu-se na floresta e desmaiou. De manhã, quando acordou, viu que estava num acampamento. Havia também um homem chamado Guthrie que vivia naquela floresta. Guthrie não estava com medo de Winston. Devolveu-lhe a vassoura e disse para usar com cuidado, pois era perigosa. Entretanto, Wade estava em casa a ver TV. Viu que a polícia estava à procura do monstro que ele tinha visto no dia anterior. Por isso, ele ligou para a estação de TV e contou-lhes tudo. Depois, vemos que alguns perigosos bandidos tinham invadido um restaurante de fast food. Eles tinham tomado o controle de todo o lugar. Todos os clientes e trabalhadores estavam sob o seu controle. Estes loucos estavam zangados apenas porque o nome do restaurante tinha sido mudado de Mr. Meat para Mestre Meat. Quando um polícia foi falar com eles, o seu líder disparou diretamente. Winston estava a regressar sorrateiramente à cidade e viu toda esta confusão. Uma mulher cega insultou o líder do gangue e atirou-lhe uma bebida. Ele estava prestes a disparar contra ela quando Winston entrou pela porta das traseiras e atingiu-o na cara com a sua vassoura, após o que metade do seu rosto se separou. Todos ficaram muito assustados ao ver isto. Depois, Winston matou todos os bandidos, um por um. Ele arrancou o estômago de um, fez algo a outro, basicamente, espancou-o severamente. Depois desta luta sangrenta, todos os reféns foram libertados. Quando a polícia viu Winston, tentou disparar contra ele. Mas as pessoas que estavam presas no restaurante vieram em sua defesa. Eles disseram: ele é o nosso herói. Foi ele que nos salvou. Os repórteres começaram imediatamente a interrogá-lo na câmara. Na TV, Wade reconheceu a voz do monstro como sendo a do seu padrasto. Spence também viu na TV e disse que era o mesmo homem que o tinha atacado. Depois disso, o seu pai bandido, Tad, colocou os seus homens atrás de Winston para o eliminar o mais rapidamente possível.
Ele partiu a mão do meu filho. Bem, depois deste feito de Winston, toda a gente começou a chamar-lhe herói. As pessoas começaram a tirar selfies com ele. Pouco depois, quando Winston foi ao telhado para se aliviar, viu que a sua urina era como ácido. Dissolvia tudo num minuto. Nos mídia, toda a gente estava a falar sobre como os produtos químicos da empresa BTH o tinham transformado num monstro e ele tornou-se famoso como o Vingador Tóxico. Agora Robert estava zangado com Fritz porque Dorothy tinha escapado deles novamente. Como ela tinha entrado depois de Winston ter aberto o portão, ele pensou que Winston talvez estivesse envolvido com ela. Ele também não gostou que este demônio verde, seja ele o que for, estivesse a ser associado ao nome da sua empresa nos media. A negatividade sobre a sua empresa estava a espalhar-se por todo o lado. Mas quando ele olhou com mais atenção, percebeu que o monstro e o seu empregado da limpeza eram a mesma pessoa, o homem que tinha vindo ter com ele, porque ambos usavam a mesma saia. Robert perguntou ao cientista como é que isto tinha acontecido. Ele explicou que a transformação tinha sido um acidente. O anão tinha um tipo específico de gene que reagiu com os resíduos radioativos e agora ele tinha estes poderes. Robert disse, não sei, mas quero esta transformação novamente. Eu também quero estes poderes. Mas para isso, eles tinham de capturar Winston. Entretanto, Dorothy, com a ajuda do cartão de identificação de Winston, chegou à sua casa. Wade, vendo o cartão de identificação do seu padrasto, deixou-a entrar. Dorothy contou-lhe tudo o que tinha acontecido na fábrica naquela noite. Na verdade, a mãe de Dorothy também tinha morrido devido àqueles resíduos tóxicos. Foi então que alguns bandidos perigosos arrombaram a porta e invadiram. Mas Dorothy conseguiu fazer Wade escapar pela janela a tempo. Ainda assim, um bandido colocou um chip na perna de Wade à distância para poder rastrear a sua localização. Em breve, na rua, os dois encontrarão-se com Winston. Winston disse a Wade que tinha cancro. Foi então que os homens de Tad chegaram e começaram a disparar contra Winston. Dorothy rapidamente salvou Wade dali. Enquanto isso, Winston lutou ferozmente, matou um homem com a sua vassoura e fugiu. Na floresta, Wade ouviu um sinal sonoro e ambos viram o rastreador. Em breve, os bandidos do gangue Killer Nut chegaram, dispararam contra Dorothy e capturaram Wade. Winston escondeu-se num edifício abandonado e inspecionou os seus ferimentos. As balas tinham saído, mas os buracos ainda não tinham fechado. Os homens de Tad ainda o estavam a perseguir, por isso ele escondeu-se num saco do lixo e atacou-os. Agarrou os braços e pernas de um homem e usou-o como escudo para que, se alguém disparasse, ele fosse atingido, e assim neutralizou outro homem. Depois, saltou para cima de um carro e esmagou a cabeça do condutor. Mais tarde, Winston encontrou Dorothy e levou-a para o acampamento de Guthrie. Guthrie disse que tinha sido médico, mas agora não podia fazer nada. Winston deitou o seu próprio sangue na sua ferida e Dorothy recuperou. Quando ela acordou, disse que lutaria junto com Winston. Na carrinha do gangue, Fritz disse a Wade para não ter medo. Só queremos o Winston. Só te levamos a ti por acaso. Wade ficou zangado com isto. Achas que não me importo com o meu pai? Ele é a única pessoa no mundo que me ama. Ele também disse a Fritz, tens alguém que te ama? Isto enfureceu Fritz porque ele não tinha resposta para a pergunta do rapaz. Entretanto, Tad ligou para Robert e repreendeu-o. Ele disse que o anão tinha obtido seus poderes devido à sua empresa. Não sei o que é que andas a despejar nos rios. Robert disse-lhe, não se preocupe, senhor, está tudo sob controle, e ao mesmo tempo viu Fritz a chegar com Wade. Pouco depois, os membros do gangue Killer Nuts estavam a actuar num concerto. Dorothy desligou o microfone e ligou o microfone de Winston. Winston misturou-se com a multidão e começou a cantar a sua famosa canção. As pessoas pensaram que tinham organizado a entrada de um super-herói no seu concerto. Eles ficaram felizes e gritaram. Algumas raparigas, felizes, mostraram as suas preciosas contas. O cantor ficou zangado ao ver Winston e disparou contra ele. Mas Winston, com um golpe da sua vassoura, destruiu metade da sua cabeça. Isto assustou muito as pessoas e elas começaram a fugir. Os membros da banda começaram a atacar Winston. Um homem caiu do palco e morreu instantaneamente. Winston atacou com a sua vassoura. Ela atravessou a cabeça de um músico e destruiu a mesa de mistura do DJ, eletrocutando o pobre DJ. Depois disso, ele atacou o bandido que estava a tocar guitarra. Derrotou-o e partiu a sua barba, enfiando-a na sua boca. As pessoas ficaram chocadas e assustadas ao ver isto. Agora, elas pensavam que o seu herói também era um monstro.
Depois disso, Winston disse a verdade a todos. Na verdade, os membros desta banda eram todos bandidos. Eles trabalhavam para a empresa BTH e ele expôs todos os seus segredos sujos ao público. O último membro da banda tentou fugir, mas Dorothy atingiu-o na cabeça com um pedaço de madeira. Winston tirou-lhe a máscara e perguntou onde estava Wade. A cabeça do bandido era como a de uma criança. Mas mesmo assim, ele disse com a sua pequena boca onde Wade poderia ser encontrado. Pouco depois, Winston e Dorothy chegaram à mansão de Robert. Winston arrancou o seu olho para digitalizar a área. Viu se havia algum perigo. Viu que havia 2 guardas à frente. Dorothy foi até eles, fingindo ser uma rapariga má a flirtar. Mas eles ficaram tão excitados ao vê-la que dispararam um contra o outro. Lá dentro, Wade estava preso num galpão no jardim. Ele viu Winston e tentou avisá-lo do perigo. Mas já era tarde demais. Uma estátua de Robert libertou o gás adormecedor sobre eles. Os 2 foram apanhados desprevenidos por este truque. Quando acordaram, viram que estavam presos num laboratório. Os cientistas tiraram o sangue de Winston e tentaram fazer um soro para Robert, mas não funcionou. Robert disse ao cientista para continuar a experimentar até funcionar. Depois disso, Winston foi submetido a testes dolorosos. Finalmente, os cientistas fizeram um soro que estava quase correto. Mas Robert não ouviu o aviso do cientista sobre qual era o problema e tirou-lhe o frasco. Foi então que Tad chegou com os seus homens e ligou as notícias. O alvoroço que Winston tinha causado no concerto tinha se espalhado por todos os mídia. Até a presidente da Câmara mudou de posição. Ela anunciou que já não apoiaria a BTH. Tad queria punir Robert porque ele não tinha lidado com a situação corretamente. Por isso, Robert decidiu que, bebendo o soro, ele próprio se tornaria poderoso para que nenhum bandido de segunda categoria o pudesse intimidar. Inicialmente, as mudanças não foram muito grandes. Ele apenas se tornou muito rápido e forte. Ele matou Tad e os seus homens em poucos segundos, de uma forma muito brutal. Não posso mostrar-vos porque o sangue e as vísceras não são permitidos no YouTube. Mas foi muito violento. Quando a sua assistente, Casey, se aproximou dele, a sua transformação estava completa e agora ele parecia um monstro. Ela também queria beber o soro. Só restavam algumas gotas, por isso ela bebeu-as. Robert começou a sentir-se estranho e então os cientistas completaram a sua frase e explicaram que o soro ainda não estava pronto. Casey, zangada, disse, arranje-me o soro, rapidamente. E Robert disse aos guardas para matarem todos os prisioneiros, até mesmo a criança, Wade. Fritz ficou chocado ao ouvir isto. Quando Casey se virou, Fritz percebeu que ela também tinha sido afetada. Mas mesmo assim, ele não queria matar aquela criança inocente. Por isso, ele impediu os guardas. Ele disse, agora, este não é o meu irmão Robert. É outra pessoa que não conheço. Zangado com isto, Casey deu-lhe um pontapé nas virilhas e depois começou a bater-lhe com uma barra de ferro. Não vais obedecer? Entretanto, Dorothy ouviu que iam matar Wade. Por isso, ela encorajou Winston a lutar. O pobre Winston não conseguia partir as correntes, por mais que se esforçasse. Mas então, lembrou-se que quando urina, é ácido. Por isso, ele disse à senhora, Madame, poderia olhar para o lado, por favor? Depois, ele abriu rapidamente as suas calças e urinou na corrente, e com a sua urina perigosa, a corrente derreteu. Ele libertou os 2. Dorothy roubou um computador como prova. 2 guardas estavam a aproximar-se lá fora, por isso Winston gritou para atrair a sua atenção. Ele matou um atirando-lhe uma pedra e nocauteou o outro rapidamente com os seus ataques. O outro guarda disparou, por engano, a bala atingiu um tanque de gás, causando uma grande explosão que destruiu o galpão. Winston ficou em choque e pensou que Wade tinha morrido. Foi então que Robert chegou e começou a lutar com Winston com um machado perigoso. As suas armas ficaram presas uma na outra e a vassoura radioativa cortou o machado. Mas Robert era mais forte. Ele atirou a arma de Winston para longe e tentou dominá-lo. Ele atacou Winston violentamente. Mas a parte onde a vassoura tinha cortado o machado atingiu o seu pescoço. Por isso, o pobre Winston escapou por um triz. Winston, vendo a sua oportunidade, pegou novamente na vassoura e com a sua ajuda queimou a cara de Robert. Agora Robert percebeu que Winston era mais forte do que ele. Ele começou a fugir e Winston perseguiu-o. Entretanto, Casey atacou Dorothy e começou a estrangulá-la com uma corrente. Depois de alguma luta, Dorothy conseguiu libertar-se e agora estava pronta para lutar a sério. Entretanto, Winston e Robert também estavam a lutar.
Quando Casey se virou para eles, Dorothy atingiu-a na cabeça com o assento de sanita e finalmente derrubou-a. Foi então que Robert derrubou Winston. Mas quando Robert estava prestes a matá-lo, Dorothy atacou-o também com o assento de sanita. Mas Robert ainda não se rendeu, ao atacar, acidentalmente fez um buraco no tanque de resíduos tóxicos. Agora, Winston partiu seu machado e começou a dar-lhe murros continuamente. Ele agarrou o pescoço de Robert e nessa altura Wade chegou e chamou pai a Winston pela primeira vez. Na verdade, Fritz tinha salvo Wade através de um túnel escondido. Agora, vendo Winston distraído, Robert atacou novamente, mas Winston, desta vez, atirou-o para cima de um carro com a sua vassoura. A sua cabeça embateu no capô e Dorothy ligou o motor, despedaçando. Mais tarde, Winston estava a dirigir-se para Wade. Mas alguém o esfaqueou pelas costas. Fritz veio pará-lo, mas Casey cortou-lhe a garganta. Depois disso, Winston agarrou Casey e ambos caíram nos resíduos radioativos. Houve uma enorme explosão e Casey morreu. Pouco depois, Winston acordou no hospital. A mulher cega do restaurante de hambúrgueres também estava lá. Ela era, na verdade, uma agente secreta. Ela ligou a TV e viu nas notícias que Dorothy tinha feito uma fuga de dados e exposto a empresa BTH. A presidente da Câmara e alguns polícias também estavam envolvidos. Ela disse que tinha estado atrás da BTH durante anos e que, com a ajuda de Winston, tinha conseguido prendê-los. Por isso, não haveria qualquer ação contra ela. Além disso, o médico disse-lhe que as mudanças no seu corpo também tinham eliminado o cancro. Quando Winston saiu do hospital, uma multidão de pessoas, incluindo Daisy, estava à sua espera para lhe agradecer. Wade abraçou seu pai pela primeira vez. Enquanto isso, Dorothy disse adeus a ele à distância.